Muito em breve, a Apple ela não será mais a maior empresa do mundo. Isso porque a empresa está focando somente em vender e ter cada vez mais lucro, para tentar manter o seu valor de mercado alto, mas perdendo a sua verdadeira paixão pela tecnologia. Para muitos, a Apple já não parece nem ser mais a sombra de Steve Jobs, que revolucionou toda a indústria da tecnologia. Ano após ano, a Apple vem realizando seus lançamentos que na verdade parecem meras atualizações dos dispositivos que já foram criadas por ela no mercado. Antes de darmos sequência com esse vídeo, vou apresentar argumentos que sugerem que a empresa líder de mercado está enfrentando o futuro incerto, o que leva a crer que não se trata apenas de opiniões pessoais ou especulações, mas sim de eventos concretos que merecem ser notados. Durante esse vídeo, vou destacar ocorrências públicas dos últimos anos para ilustrar como a Apple tem adotado estratégias que parecem encaminhá-la para o declínio. Será que a Apple sem Steve Jobs vai continuar tendo monopólio de mercado, ou eles irão cada vez mais perder o valor por comercializar produtos que são cada vez mais caros? A perspectiva de Steve Jobs consistia no acesso à tecnologia, almejando o futuro em que cada casa pudesse dispor de um computador simples para as atividades cotidianas. Com esse objetivo em mente, Jobs e seu parceiro empreenderam e trabalharam na criação do pioneiro computador pessoal da Apple, o Apple I. Embora sua estética fosse modesta e seu design básico, este primeiro modelo serviu como protótipo, sinalizando o início da jornada da empresa. Desde então, uma série de aprimoramentos e ajustes foram realizados, culminando na concepção de um produto único e impactante que marcaria o ponto de partida para a trajetória da empresa. Uma das mais marcantes melhorias que merece destaque é a evolução na interface gráfica dos dispositivos. Embora a Apple tenha sido notável por isso, não foi a pioneira nesse meio. Em 1979, Steve Jobs teve uma visita a Xerox, onde foi apresentado o Alto, um computador pessoal desenvolvido por pesquisadores da empresa. Sua característica diferente era a interface gráfica. Naquela época, a interação com os computadores era predominantemente baseada em linhas de comando. As telas exibiam textos e códigos sem menus, ícones ou janelas como estamos acostumados hoje. A única maneira de operar esses sistemas era através de comandos de teclado, exigindo conhecimento técnico. No entanto, Jobs ficou impressionado ao ver o computador alto da Xerox, que apresentava gráficos, menus e um cursor controlado por um mouse. Essa abordagem permitia que os usuários clicassem em ícones para executar as tarefas, eliminando a necessidade de memorizar comandos complexos ou ser um especialista em informática. Essa experiência mudou a visão de Jobs que os computadores deveriam ser acessíveis a todos os públicos, independentemente de sua capacidade técnica. Ele percebeu que a chave para a popularização dos computadores residia na simplificação da interface entre o homem e o computador, tornando os dispositivos mais amigáveis e fáceis de usar. Assim, a busca por fazer dispositivos que fossem acessíveis tornou-se um dos pilares fundamentais da trajetória da Apple em direção à revolução da tecnologia na época. Jobs percebeu de forma instantânea que todos os computadores deveriam adotar aquele padrão de usabilidade. A curiosidade tomou conta dele ao questionar por que a Xerox ainda não havia levado essa inovação ao público, determinando a transformar sua visão em realidade. Ele decidiu que a Apple seria a precursora desse movimento. Foi assim que surgiu o Apple Lisa, o primeiro computador pessoal comercializado, oferecendo uma ampla gama de funcionalidades para a interação do usuário com o conteúdo na tela, sendo assim uma experiência mais prática. O impacto revolucionário do Lisa foi notável, sendo um dos primeiros passos rumo ao que hoje conhecemos como aplicativos e ícones em nossos dispositivos, o que facilita a interação. Em 1984, a Apple lançou oficialmente o Macintosh, solidificando sua posição na era da tecnologia. Desde então, cada dispositivo que estava sendo lançado no mercado e desenvolvido pela Apple tinha sido pioneiro de alguma forma. Esse pioneirismo se deve ao fato da Apple ter sido a primeira empresa a verdadeiramente conceber o dispositivo portátil e intuitivo, capacitando as pessoas a trabalharem e a realizarem tarefas em qualquer lugar. Essa inovação não passou despercebida e foi rapidamente adotada em todo o mundo, transformando profundamente a maneira como interagimos com a tecnologia em nosso cotidiano. No ano seguinte, Jobs foi demitido da empresa que ajudou a criar. O conflito surgiu durante uma discussão com os acionistas e o então CEO John Sculley, que havia sido recrutado por Jobs alguns anos antes, proveniente de uma carreira de destaque na Pepsi.
A saída de Jobs deixou um vácuo na liderança, e a Apple começou a perder o seu rumo lançando uma série de produtos que resultaram em uma série de fracassos. Inquieto e determinado a continuar sua missão de transformar a computação pessoal, Jobs fundou a Next, uma startup focada em desenvolver suas ideias inovadoras. Enquanto isso, a Apple, sem orientação de Jobs, enfrentava turbulências. A reviravolta veio em 1997, quando a Apple adquiriu a Next por quase $500 milhão. Jobs retornou à empresa que ele cofundou, inicialmente como consultor e depois como CEO interino, após convencer os acionistas de sua capacidade de liderança. Sua volta trouxe consigo uma nova era da inovação, estabelecendo a Apple como sinônimo de criatividade. Sob o comando de Jobs, a Apple lançou uma série de produtos icônicos que moldaram o cenário tecnológico, incluindo o iMac, iPod, iTunes e o iPhone. Sua obsessão por qualidade e perfeição estabeleceu um padrão inigualável na indústria, consolidando a reputação da Apple como líder em inovação e confiabilidade. No entanto, a trajetória de Jobs foi interrompida prematuramente por um raro câncer de pâncreas diagnosticado em 2004. Apesar dos esforços para combater a doença, Jobs enfrentou uma batalha árdua contra sua saúde ao longo da década seguinte. Mesmo debilitado, ele permaneceu à frente da Apple, mas teve que se afastar em 2011 devido às complicações da doença. Alguns meses depois, Steve Jobs veio a falecer. A comunidade global lamentou a perda de um visionário. Quando Steve Jobs faleceu em 2011, deixando para trás um legado de inovação e criatividade que continua a inspirar gerações. Sua visão e determinação mudaram não apenas a Apple, mas também o mundo da tecnologia como conhecemos nos dias de hoje. Após a ascensão meteórica da Apple nos anos subsequentes a 2012, durante os quais se tornou a maior empresa do mundo com um valor de mercado excedendo os $2,6 trilhões, o cenário atual sugere uma mudança iminente nesse estado. A busca incessante pela qualidade e perfeição era um traço de Jobs, que buscava trabalhar apenas com os melhores talentos do Vale do Silício, indivíduos alinhados com a sua visão de criar produtos verdadeiramente inovadores. Essa mentalidade perfeccionista permeou todos os aspectos do processo de desenvolvimento dos produtos, impulsionando a Apple a manter um padrão de qualidade que se tornou sua marca registrada ao longo de todos esses anos. A Apple continuou a lançar os seus produtos e permitiu cada vez mais a venda do iPhone, que foi um projeto que deu mais lucro para a empresa, aumentando significativamente o preço do dispositivo ao longo dos anos. Após o lançamento do iPhone X, a Apple lançou o celular mais caro até então, abusando completamente da sua margem de lucro obtida pelas vendas do produto. Desde a partida de Steve Jobs, a Apple aderiu aos mesmos padrões de design que caracterizaram os seus produtos ao longo de todos esses anos. No entanto, a transição de liderança após a morte de Jobs trouxe uma série de mudanças significativas nos bastidores da empresa. A saída de várias figuras-chave e colaboradores influentes, muitos dos quais passaram despercebidos pela mídia, gerou um impacto na dinâmica interna da empresa. Embora a Apple conte com profissionais talentosos, a perda desses indivíduos sugere uma possível diluição dos valores fundamentais que uma vez geraram a inovação e a excelência da marca. O aumento dos preços dos dispositivos e a ausência de lançamentos revolucionários alimentaram a percepção de que a empresa pode estar perdendo sua capacidade de surpreender e impactar o mercado. A falta de uma nova grande revolução tecnológica pode indicar uma lacuna na capacidade da Apple. Parece evidente que a Apple está desviando sua atenção do compromisso anterior com a inovação e a excelência do produto e está optando por manter as mesmas funções e usabilidades. Embora suas vendas continuem robustas e os valores das ações permaneçam elevados, há uma preocupação crescente de que a empresa esteja sacrificando a sua identidade em prol do lucro. A saída de indivíduos visionários e inovadores da empresa levanta questões sobre o seu futuro rumor. A ausência de lançamentos memoráveis que caracterizaram a história da Apple sugere uma possível estagnação. Existe o receio de que a empresa esteja se concentrando em maximizar as suas receitas e atingir metas de vendas, em detrimento da qualidade e da busca pela simplicidade. A Apple agora parece que quer somente vender os seus produtos sem entregar a qualidade dos mesmos. Agora, mais do que nunca, é vital que a Apple reavalie sua estratégia e realinhe suas prioridades para garantir que não perca sua vantagem competitiva no mercado. No entanto, o futuro da empresa permanece incerto.
e cabe aos líderes da Apple enfrentar os desafios atuais com sabedoria e determinação para evitar o declínio potencial, focando em entregar mais qualidade dos produtos e não apenas no lucro. Obrigado.